Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020 e o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 12, versículo do 1 ao 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser reconhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé de ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que mata um corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje nos chama a atenção para algo muito importante para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eterna. Jesus fala ali aos seus amigos, aos seus discípulos, mesmo ali cheio de multidões que se pisoteavam, Jesus fala em particular para eles: tomai cuidado com o fermento dos fariseus. Que fermento é esse que Jesus nos fala aos seus discípulos? Jesus, ele mesmo completando essa frase, diz que esse fermento é a hipocrisia. Porque aqueles fariseus, mestres da lei, sumos sacerdotes, aquelas pessoas que são responsáveis pela religião judaica, pelo zelo da religião, pelo zelo da palavra, aqueles que são mantedores da aliança de Abraão com Deus, essas pessoas agem com hipocrisia. Ali na frente do povo, aqueles homens proclamam a Deus, vivem uma vida ali dedicada às coisas de Deus, vivem ali no templo servindo, louvando a Deus, mas no seu íntimo verdadeiramente vivem uma vida totalmente diferente. E é isso que muitas vezes acontece com nós mesmos. Nós vivemos uma vida que nós aparentamos. Às vezes as pessoas acham na nossa vida aquilo que nós colocamos nas redes sociais nos dias de hoje, né? Ninguém coloca dor, sofrimento nas redes sociais, só coloca alegria, festas, viagens, jantares, uma vida de harmonia, mas nas pessoas é aquilo que nós queremos mostrar para os outros. Muitas vezes vocês não sabem se aquilo que eu estou falando aqui é verdadeiramente aquilo que eu acho, é aquilo que eu vivo. E quantas outras pessoas, e nós nos admiramos, nós nos apaixonamos por essas palavras, por esses gestos, mas não conhecemos o coração das pessoas. Por isso que Jesus vai falar que tudo que há, não há nada que há escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser reconhecido. Também Jesus vai dizer que tudo será proclamado sobre os telhados.
porque nós, na nossa convivência pessoal, nós podemos até enganar os outros. As pessoas não conhecem o nosso coração, não sabem o que nós sentimos. O Padre Paulo Ricardo, na homilia dessa sexta-feira, vai dizer que muitas pessoas vivem um verdadeiro teatro, encenam vidas que não são as suas, mas querem que as outras vejam. Mas Deus conhece tudo, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso coração, e é Ele que verdadeiramente é o nosso juiz, conhecedor do nosso coração, conhecedor da nossa alma, conhecedor das nossas intenções. Aos outros nós podemos enganar, mas a Deus jamais. Ele nos conhece intimamente, profundamente. E aí, meus irmãos, é aqui que Jesus fala, e que eu falei anteriormente, que as nossas ações, esse fermento da hipocrisia, nos causa a morte e nos afasta da salvação. É isso que Jesus nos fala. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Porque Jesus disse que não precisa temer aquele que nos tira a vida, porque ele não pode fazer mais do que isso. Se nós vivermos uma vida digna, uma vida sem falsidade, uma vida verdadeira, uma vida de justa, nós herdaremos o reino dos céus. Mas Jesus nos alerta a quem nós devemos temer: aqueles que nos tiram a vida corporal, mas também nos tira a vida eterna, que é o pecado. Portanto, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente arrancar as nossas máscaras, nós tiramos as nossas fantasias, nós tiremos as encenações da nossa vida, que nossa vida verdadeiramente seja um testemunho da verdade, porque Jesus disse que Ele é a verdade e a vida, e nós somos testemunhas da verdade e testemunhas da vida. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Que nada fique oculto, nada fique escondido. Que nós não vivamos nesse fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada sexta-feira para cada um de nós.